Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Vamos continuar o nosso curso de Química. Agora no módulo 2, a partir de onde nós terminamos, na outra aula. Vamos começar agora a falar sobre a classificação periódica dos elementos. Nós temos aqui a tabela periódica, que eu mostrei para vocês cada um elemento, como ele se encontra na tabela, onde encontra a massa, onde encontra os prótons, né? Número atômico. Então, a partir daí, nós vamos ver agora mais profundamente a tabela periódica. Primeiro, nós temos aqui, ó, esses dois quadradinhos. Para eles não desarrumarem a tabela, eles foram colocados aqui embaixo, ó, as séries dos lantanídeos e as séries do actinídeos, tá? Nós temos em rosa os metais e amarelo os semimetais, em verde os ametais, tudo aquilo que não é metal, e em azul nós temos os gases nobres. Uma exceção aqui é o hidrogênio, que é um gás nobre, mas ele está aqui na primeira linha, aqui na primeira coluna, tá? Porque a classificação da tabela periódica representa os elementos químicos dispostos em ordem crescente de número atômico. Então, o hidrogênio, por ter um número atômico igual a 1, ele ficou aqui, tá? Mas ele é um gás nobre, tá? Continuando. Nós temos aqui, de 1 a 7, nós temos os que nós chamamos de períodos, tá? E nas colunas, grupos ou famílias, nós temos as colunas, tá? As colunas são chamadas de colunas, grupos ou famílias. A importância de cada coluna é que mais à frente nós vamos fazer ligações químicas. Mais importantes são as colunas que terminam com A, tá? A coluna que possui um A quer dizer que ela tem um elétron na última camada. 2A, 2 elétrons na última camada. 3A, 3 elétrons. 4A, 5, 6, 7 e 8 elétrons. São os gases nobres, que é a estabilidade, tá? A estabilidade é 8 elétrons, que é a regra do octeto, ou 2 elétrons, tá? Aqui o número da coluna, ó, tem respectivamente os seus elementos e o nome da família. 1A são os metais alcalinos. 2A, alcalinos terrosos. 6A, cadê? 6A são os calcogênios. 7A, halogênio. 8A, gases nobres. Aqueles que não têm um nome específico, nós falamos aqui: coluna do carbono, coluna do boro, coluna do zinco, tá? Esses que não têm nomes, as colunas que não têm nomes específicos. Tudo bem? Aqui eu falei, ó, os metais, os semimetais, os não metais e os gases nobres. E aqui a exceção, o hidrogênio, que é um gás também, um gás nobre. Aqui nós temos a configuração eletrônica dos elementos ao longo da tabela periódica. Aqui você olha e já vê a sua configuração eletrônica. Aqui, o hidrogênio, ele só tem um S1. Aqui, ele tem um S2. Esse aqui, o seu último,
é o 2s1. Esse aqui, o seu último, é 2s2. E assim sucessivamente, tá, gente? Não esqueçam de fazer os exercícios da página 6 e 7. Ligações químicas. Nós temos dois tipos de ligações químicas que eu vou explicar para vocês. Existem muito mais, mas eu vou falar só sobre essas, que são as ligações iônicas e as ligações covalentes. Ligações iônicas. Os átomos dos elementos químicos que participam da ligação iônica devem apresentar obrigatoriamente a natureza de ganhar ou perder elétrons. Então, quem faz ligação iônica ganha ou perde elétrons. Assim, a ligação iônica pode ocorrer entre um ametal e um ametal, um metal e um hidrogênio. Tá? Você tendo um metal mais um ametal, você tem uma ligação iônica. Você tem um metal e um hidrogênio, ligação iônica. Tá? Esses são os pré-requisitos para ocorrer ligação iônica. Iônica quer dizer também que são ligações entre íons. Tá? Por isso eles ganham ou perdem elétrons. Exemplo de ligação iônica entre o sódio e o cloro. O sódio tem um elétron na última camada. Cadê o sódio? Aqui, ó. Um pontinho aqui, ó. E o cloro tem 7 elétrons na última camada. 7 elétrons. O que é mais fácil? O sódio ganhar 7 ou o cloro ganhar 1 elétron? É mais fácil o cloro ganhar 1 elétron para formar 8 do que o sódio ganhar 7 elétrons para ficar 8. Então, o sódio doa um elétron para o cloro. Então, como ele está doando, ele fica positivo. E o cloro, como está recebendo, ele fica negativo. Então, essa é a ligação. Tá? Ela pode ser representada assim, ou por uma setinha, né? Ou assim, dessa maneira. Como eu falei, a regra do octeto diz que para um átomo ficar estável, ele deve possuir 8 elétrons na camada mais externa ou 2 elétrons se a camada é AK. Aqui na ligação iônica, nós temos os seus respectivos elementos com seus respectivos íons aqui, ou ânions, tá? Suas cargas. Fazer os exercícios das páginas aqui. Ligação covalente. Diferente da ligação iônica, ele faz o que? Ele compartilha elétrons. Ele não doa nem recebe, ele compartilha. Esses átomos podem ser hidrogênio, ametais e semimetais. Tá? Nós temos exemplo aqui, ó. Cloro com cloro. Ambos possuem 7. Então, eles compartilham um elétron. Cada um compartilha com um. Então, esse vermelho aqui fica com 7, mas com um azul e fica 8. Esse azul tem 7, mas com um vermelho ele fica 8. Aí você faz essa rodinha aqui entre esses dois, dizendo que eles estão compartilhando, ou então faz um tracinho só. A mesma coisa com o oxigênio. Faz essa rodinha. Aqui no caso são 2 tracinhos, é uma ligação dupla. Aqui já é uma ligação tripla. Porque ele tem 5, para chegar a 8 ele precisa de 3. Aqui 2 ligações simples, tá? Aqui 2 ligações duplas. Aqui tem 6, para chegar a 8 precisa de 2. Aqui tem 6, para chegar a 8 precisa de 2. Aqui o carbono tem 4, para chegar a 8 ele precisa de 4. Então, estão compartilhando esses elétrons. E aqui 3 ligações simples. Tá?
Você tem que saber lá na tabela periódica em que coluna ele está, quantos elétrons ele tem na última camada, para conseguir fazer as ligações. Aqui nós temos a fórmula eletrônica ou de Lewis, que é feito por xizinho ou bolinhas, a fórmula estrutural, que é tracinho, e a fórmula molecular, que é quantidade de elementos. Tá? Juntou dois cloros, então é cloro 2. Tá? Juntou dois oxigênios, dois oxigênios, então são 2 oxigênios. Tá? E assim sucessivamente, fazer os exercícios da página 13 e 14. Tá? Vocês fazem o exercício, porque vocês tentando fazer exercício, vocês aprendem, tá? E na aula online, vocês podem tirar as dúvidas. Alotropia é a propriedade de alguns elementos químicos possuem de realizar ligações por meio de ligações covalentes com compartilhamento de elétrons, tá? E assim formar duas ou mais substâncias simples diferentes. As substâncias simples são aquelas formadas por um único tipo de elemento. Então, gente, o que na verdade é a alotropia? É um elemento químico que ele pode, mesmo sendo um elemento químico só, ele pode ser vamos dizer, duas substâncias diferentes. Aqui nós temos o oxigênio, que ele junto dois elementos oxigênio formam o oxigênio, mais 3 elementos oxigênio formam o ozônio, tá? Isso é chamado de alotropia. Possui o mesmo elemento químico, mas em quantidades diferentes, eles formam substâncias diferentes com propriedades diferentes. Outro exemplo de alotropia, aqui nós temos o fósforo branco e o vermelho, sendo que o fósforo branco apresenta 4 elementos e o vermelho apresenta inúmeros elementos do fósforo. Aqui o branco, ele é dessa maneira aqui, um triângulo, e o vermelho, ele é desse tipo aqui. Então, é o mesmo elemento químico, mas a fórmula estrutural é diferente e a substância é diferente, realizando funções diferentes e reagindo diferente com o meio, tá? Outro exemplo aqui é o enxofre. Aqui, esse aqui é diferente desse, mas é tudo enxofre, mas eles são diferentes, porque eles possuem número diferente de enxofre, possui a forma diferente, mas é enxofre, tá? Isso é uma alotropia. Fazer os exercícios da página 15, não esqueçam. Dissociação e ionização. Dissociação iônica é a separação de íons que ocorre a partir de compostos iônicos dissolvidos em água, como sais e água. Então, dissociação iônica é quando você pega um íon, bota na água e ele se separa. Um exemplo aqui, ó, o sal de cozinha, bota na água, separa o sódio do cloro. Então, ele é uma dissociação iônica porque forma o quê? Íons, íon Na+, e o íon Cl-. E aqui temos uma base. Quando coloca ela na água, a base coloca na água, ela se separa, formando o Na+, e o OH-, tá? Isso é uma dissociação. Diferente da ionização. O que é uma ionização?
A ionização é uma reação química que origina íons a partir de ácidos colocados em água. Ionização é o processo de formação de íons. Então, na ionização, nós usamos o que? Ácidos. Você pega um ácido, coloca na água, forma, separa os elementos. Mas ionização é formada a partir do ácido colocado na água. Na dissociação, não. Pode ser uma base ou pode ser um sal. Essa é a diferença, tá? É comum na dissociação e na ionização os elétrons livres poderem conduzir eletricidade. Aqui nós temos um experimento, ó, solução com água com açúcar, 2 fios aqui, ó. E aqui nós temos uma lâmpada apagada. A lâmpada se mantém apagada, provando que a solução de água com açúcar não permite a passagem da corrente elétrica. A solução não é eletrolítica. Já que a água com sal, a lâmpada se acende, porque a solução com água com sal permite passagem de corrente elétrica. Então, é uma solução eletrolítica. Então, o sal ele auxilia na passagem de elétrons, de energia de um local para o outro, tá? Aqui, gente, são 2 pilhas, tá? 2 pilhas ligadas à lâmpada que chega aqui no becker com líquido, aqui com água e sal e aqui com água com açúcar, mas com água com sal a lâmpada se acende, tá? Fazer os exercícios da página 16. Então é isso, gente. Muito obrigado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, só falar, legal?